tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso Podtime que vai trabalhar a questão de gestão do tempo e reprogramação cronológica. Estou aqui novamente com meu colega Tony, né? Seja bem-vindo novamente a mais um episódio. Muito obrigado, José. Obrigado ao pessoal que vem nos acompanhando nesse trabalho aí de ajudar as pessoas a se reorganizarem perante o tempo que todas elas têm. Exatamente. E nós vemos aí uma seara, né? Já com 3 episódios aí, onde a gente falou o que é a gestão do tempo, a questão do autoconhecimento, a questão das pessoas estarem procrastinando, se auto-sabotando, né? E dentro disso, hoje nós também queremos falar uma coisa bastante importante dentro do seu processo, que é a questão de você tirar o seu tempo para o lazer, né? Então, termos aí a questão relacionada da gestão do tempo para o lazer, como isso é importante, né? Com certeza, as pessoas normalmente elas planejam muito o seu trabalho, o seu dia a dia ali, o serviço que ela tem, mas o lazer fica um pouco de lado, ele não recebe a mesma atenção, o mesmo planejamento, e isso acaba acarretando em alguns probleminhas nesse processo, né, José? Exatamente. E aí, o grande exemplo disso, né, muitas vezes a gente vê as pessoas bastante estressadas, como o popular diz, né, a questão popular diz, sem muita paciência, reclamando de muito cansaço, mas quando você começa a conversar com essas pessoas e perguntar para elas, né, quanto tempo faz que elas não fazem uma viagem, quanto tempo faz que elas não tiram um tempo para se curtir, para curtir com a família, elas dizem que é apenas o final de semana, mas o final de semana elas estão cansadas, então elas mais querem descansar do que tirar o tempo para o lazer, né? Então a gente visualiza que muitas vezes a gestão do tempo para o lazer está sendo bastante esquecida. Deixada de lado, né? Prioriza-se muito o que vai te dar um rendimento, o que vai trazer sua renda financeira, e o seu momento de relaxamento, descontração, ele é esquecido, né? Ele simplesmente acontece quando ele é meio que obrigado a acontecer, né? E isso é bem complicado e a gente se depara muito com esse tipo de tratativa no nosso dia a dia, né? Ah, mas eu não faço tal coisa porque demora muito, porque é muito complicado, porque eu não tenho tempo, né? Mas o tempo ele é uma questão bem relativa e cada dia nós estamos demonstrando mais isso, né? Com certeza, né? Então, a ideia das pessoas, né, sobre como fazer o lazer, como organizar o processo, isso vem dentro muito das questões de como você quer utilizar o seu tempo para isso e qual o conceito, né, que você tem em relação a essas questões de lazer, né? Quando a gente diz o lazer, né, e perguntar isso para várias pessoas, de acordo com o entendimento, de acordo com a vivência de cada um, ela vai dar o seu conceito para lazer, né? A forma com que ela acha melhor ter esse tempo que ela chama do tempo do lazer. Então, por isso é importante quando as pessoas estão pensando, né, em organizar, vem novamente o que a gente já falou muito aqui do autoconhecimento. Eu gosto do lazer sozinho, eu gosto do lazer com a família, eu gosto do lazer viajando, gosto do lazer simplesmente descansando embaixo de um pé de coqueiro, olhando para o nada, né? Por exemplo, né? Então, acho que essas questões do autoconhecimento e do entendimento do que é lazer para você é muito importante, né? Com certeza, mais uma vez nós batemos no autoconhecimento aí, né? E uma das pérolas que faz as pessoas sentirem isso com certeza quem está nos assistindo já deixou de ir para algum lugar, abriu mão de uma viagem, de algum passeio, alguma coisa, porque pensou, nossa, eu vou demorar muito para chegar lá, depois eu vou demorar muito para voltar, e acaba deixando isso de lado. E às vezes acontece algo que obriga você a ir para esse lugar, a serviço, ou um exemplo um pouco mais pesado, quando algum ente querido vem a falecer, quando você vai visitar algum parente distante e tal, normalmente larga-se tudo que está fazendo e vai, e nota-se que não leva-se tanto tempo para ir, mas às vezes se notar que não se leva tanto tempo para ir é tarde demais, né?
Então, até um pouco pesado a minha fala agora, mas é a realidade. Em muitos momentos, muitas vezes isso acontece. Ah, eu não vou viajar até o tal lugar onde eu tenho um parente querido, onde tem algum ponto turístico que eu quero conhecer, porque vou demorar muito para chegar lá. Mas se algo acontece e eu tenho que ir, eu dou um jeito. Então, mais uma vez, vem de encontro com o que a gente vem dizendo, né? O tempo é relativo. Quando você precisa ir, você vai. Então, talvez o que precisa mudar um pouco é o olhar das pessoas para o lazer, né? Começarem a ver isso como uma necessidade. Eu preciso ter o meu momento de descanso, o meu momento onde eu vou deixar o meu celular de trabalho de lado, o momento onde eu vou dar uma desligada do meu dia a dia e vou relaxar. Então eu trago isso com a mesma essência do meu serviço, por exemplo. Então daí começa a ficar um pouquinho diferente o meu olhar sobre o lazer, digamos assim, né? Com certeza. E assim, muito importante novamente esse entendimento, né, de como você que está nos ouvindo, né, como as pessoas entendem especificamente o que lhe faz bem quanto à questão lazer. Né? Você citou, né, a questão do celular. Não estamos aqui dizendo assim, você não, durante uma atividade de lazer você não pode usar o celular. Não, pelo contrário. É diferente você estar usando o celular para um momento de descanso, de distração, para um momento de trabalho, né? Porque muitas vezes é a otimização, é como você vai estar aproveitando esse tempo. Então, por exemplo, se eu estou num momento de descontração e estou usando o celular para ver notícias sobre o meu trabalho, não é lazer, né? Isso é totalmente. Aí você começa a pensar, meu Deus, a bolsa subiu, a gasolina desceu e a inflação aumentou, e aí você acabou com o seu momento de lazer. Agora, se eu gosto de jogos, né, se eu estou usando o celular para ouvir música, para assistir um show, opa, se você gosta disso, isso te faz bem, te faz relaxar, aí sim, aí você está usando uma ferramenta, né, que muitos pensam que não é bom, a gente já comentou isso aqui, né, que os vícios, né, que a gente tem, mas tem coisas que não são vícios, que eu posso usar ao meu favor. E esses são os exemplos de como usar as ferramentas, né, como exemplo. Então, essas questões acontecem novamente para a gente ter esse entendimento que nós precisamos nos autoconhecer. A maioria das vezes isso acontece porque a gente não entende, não sabe, né? Ou pelo menos tem medo do novo. É engraçado quando a gente olha para crianças, né? Quando elas vão assistir um desenho. Elas gostam de assistir sempre o mesmo desenho. Por quê? Porque é relaxante. Eu assisti a mesma coisa porque não vai ter nenhuma surpresa. Eu sei o início, o meio e o fim. E com nós é assim também. Né? Então, eu não vou sair daqui até lá porque eu nunca fui, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quanto tempo vai levar. Eu acho que vai levar muito tempo. Né? E aí as pessoas acabam se privando de fazer alguma coisa por conta do eu acho. E aí falta da questão do autoconhecimento e a aplicação da gestão do tempo no lazer por falta desse autoconhecimento. Eu vejo muito disso quando uma pessoa está há muito tempo no mesmo emprego e por mais que apareça uma oportunidade que remunere de uma maneira melhor e às vezes até trabalhe por menos tempo, a pessoa fica com uma certa dificuldade de aceitar essa nova proposta. Por quê? Porque vai ter que aprender toda uma nova forma de trabalho, um novo jeito de trabalhar, um novo serviço. Então isso de certa forma assusta. As pessoas tendem-se a se restringir dessa forma. Né? Então busca-se muitas vezes quem vai querer contratar tem que fazer muitas propostas para conseguir tirar a pessoa que tem um certo interesse para que ela venha para o seu lado e troque de serviço por esse medo de aprender um novo. Mas daí surge aquela pergunta: você sabia fazer o serviço que você está fazendo no momento? Não, você teve que aprender em algum momento da sua vida. Então, da mesma forma que você aprendeu um, você pode aprender o próximo, né? Mas existe toda essa resistência que às vezes está amarrada lá no nosso subconsciente. Exatamente. E aí
é aquela pergunta, né, que a gente pode fazer entre nós e até para você que está nos assistindo, né? Por que complicamos e adiamos o que na verdade é simples para resolver? Porque aí entra dentro daquela matriz, né, de importância e urgência. Tudo que é urgente e importante é mais difícil e nos assusta. Tudo que é mais simples, ou seja, não é importante, é menos urgente, é mais fácil. Então a gente, é aquele processo que a gente já falou, da sabotagem, né? E quando eu vou escolher uma atividade de lazer, isso entra dentro do mesmo processo. Porque muitas vezes, se eu chegar para as pessoas e perguntarem, aí eu pergunto isso para você que está nos assistindo: qual realmente é a atividade de lazer que você gosta? Você vai a uma pescaria porque você gosta de pescar, ou você vai à pescaria porque todo mundo da sua família vai, né? Então a gente tem que começar a ter esse entendimento e esse discernimento, né? Você faz aquilo realmente porque é aquilo que você quer para o seu lazer. Vamos para uma água termal, vamos para uma piscina pública, alguma coisa do gênero, né? Mas eu estou indo porque eu gosto, e aí é engraçado, porque muitas vezes as pessoas vão no final de ano, né? No final de ano eles vão ficar 3 dias na praia, né? Aí a gente volta, quando eles voltam, você fica vendo os relatos, puro estresse. Aí você percebe que muitas vezes as pessoas vão porque é status, não, todo mundo vai para a praia, então eu também vou. Mas eles não curtem a viagem. Então é aquela história, sai de casa, viaja 7 horas, 8 horas para chegar no lugar. Não, se perguntar, olha, você viu que tinha um parquinho do lado, você viu que tinha um morro bonito que dá para tirar uma foto, você viu que naquela cidade que você passou na BR tinha um museu. As pessoas não sabem porque elas não curtem o caminho. O objetivo delas é chegar apenas lá no processo final. Isso se torna cansativo. Por quê? Porque muitas vezes é o próprio inconsciente. Não, mas todo mundo está indo, então eu também vou. É a tal da prova social. Quando tem muita gente indo para um lugar, fica confortável ir também. E aí, muitas vezes, a atividade de lazer acaba entrando nesse processo de prova social. Todo mundo está indo, então eu também tenho que ir. Diminui a necessidade de explicações, o porquê que eu estou indo para outro lugar e não estou indo para lá, né? Então, com certeza, isso aí é um exemplo claro, né? A gente, aí no nosso serviço, nós, né, José, rodamos muito no nosso dia a dia a serviço, com horário para chegar no endereço é bem complicado. Então, nas minhas férias, a última coisa que eu quero é isso, né? Sair daqui com horário para chegar no tal lugar, né? E ainda assim, né, no nosso dia a dia, a gente ainda busca encaixar alguma coisa ali no meio, às vezes a gente é até chamado louco por causa disso, mas vale a pena, alguns momentos valem a pena você tirar aquele minutinho, abrir mão do teu horário de almoço, alguma coisa para encaixando, como já foi falado em outro podcast também, né? Então, mas muitas vezes assim a gente vai deixando de fazer alguma coisa porque pensa-se que vai demorar demais, que vai demorar muito para ser feito, e quando você tira o tempo realmente para ir lá e fazer, é uma coisa rápida, uma coisa prática. Aqui, né, nós estamos na região sul, toma-se muito chimarrão. Eu já conversei com pessoas que tinham parado de tomar chimarrão porque leva muito tempo para fazer a cuia, para esquentar a água, para tomar um chimarrão. Às vezes é coisa de 15 minutos, meia hora, você faz o seu chimarrão e toma ele. Então, nota-se que as pessoas estão deixando totalmente o seu tempo pessoal de lado, né? Está sendo priorizado outras coisas e o seu momento é esquecido, é deixado totalmente de lado, né? Exato. Então, a questão, quando a gente fala, né, quando você é convidado em algum momento, em alguma atividade, não, a gente vai lá, né, a gente vai ir junto, vamos curtir, aí começa aquela ideia, nossa, mas será que eu devo ir, né, isso vai demorar muito, né, será que vale a pena? Eu acho que é aí que começa esse entendimento do autoconhecimento, tá? E aí nós temos que entender que a questão do lazer, nós podemos subdividir esse lazer, o lazer para o eu,
o lazer para o social, que seria com os amigos, né? O lazer familiar, que aí sim seria a viagem com a família e tal. Eu posso ainda ter o lazer trabalho, o que significa isso? As atividades que eu tenho com as pessoas que eu tenho no convívio no meu trabalho. Porque senão vira uma coisa cansativa, você pensa na pessoa, meu Deus, você já pensa no trabalho, né? Então, o lazer trabalho, que é aquele momento que a gente tem com as pessoas que eu tenho no meu convívio, no meu dia a dia no trabalho, também é importante. Só que muitas vezes a gente começa a pensar, né? Como você falou, o tempo, nossa, vai demorar muito. E às vezes você gasta menos tempo no preparar do que no executar, né? E a gente acaba pensando que usa-se muito mais tempo no executar, né? Então, a gente tem uma tendência de deixar as coisas de lado, pensar que é muito complicado, que vai ter muito pouco tempo, principalmente quando as coisas são novas, as coisas são inéditas no nosso dia a dia. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a se policiar aos poucos para a partir daí a gente conseguir implantar na nossa agenda, né, de projetos, objetivos e futuro a questão da agenda do lazer lazer família, lazer trabalho, lazer social. Obviamente eu posso juntar esses lazeres numa mesma atividade, eu posso curtir algo que é meu e curtir algo com a família. Então, por exemplo, eu gosto de assistir teatro, é uma coisa que eu gosto, mas eu posso fazer isso com a minha família também. Então, o mesmo espaço de tempo que eu estou usando para fazer o meu lazer, eu estou também fazendo o lazer família. Então, esse entendimento é muito importante para a partir daí a gente conseguir nos programar. Com certeza, né? E gestar todo esse tempo, né? Porque assim, às vezes abre-se mão de visitar um amigo, passear na casa do compadre, como dizem, né? Ir na casa de um companheiro, um ex-colega de faculdade, algo do tipo, por pensar que eu tenho que tirar um meio-dia para ir lá. Só que daí surge um problema, né? Às vezes essa pessoa não vai conseguir desprender meio-dia para me receber. Eu vou atrapalhar a rotina daquela pessoa e eu vou ter uma certa dificuldade de encontrar meio-dia para ir na casa dela. Em resumo, esse passeio não acontece. Vai se adiando, passam-se meses, anos e quando vê, tu já passou 2, 3 anos e tu não foi. Então, assim, às vezes organizar de uma maneira mais enxuta, o brasileiro tem muito dessa de chegar e ir ficando, né? Mas existem algumas civilizações onde é até de costume marcar-se um horário para chegar na casa da pessoa e já o horário para sair. Que é uma prática interessante quando se analisa ao fundo, né? Porque a pessoa que está recebendo a visita, ela pode se planejar para fazer alguma coisa depois do momento que você sai também. Exatamente. Então, mas no Brasil nós não temos isso, mas a gente quer que quem está nos assistindo entenda. Às vezes uma horinha que você tira para estar na casa da pessoa, você já visita, você já troca uma ideia, já é um passeio legal, não precisa ser algo de horas e horas incansáveis. Então, são momentos mais curtos que trazem, de certa forma, um lazer, é um momento de descontração, porque às vezes no esticar demais, chega naquela situação que você comentou da praia, começa a ficar cansativo, que era para ser bacana, se torna cansativo. Então, tem todo esse meandro, né? Isso aí nos traz aí no dia a dia várias situações, né, José? Com certeza. Essa questão da organização e de agendar a agenda dos outros, né? Isso é bem importante, porque ao mesmo tempo que você quer gestar o seu tempo, as pessoas também desejam organizar o tempo delas, né? E dentro disso, acho bem bacana, para que não haja esse processo, ter um entendimento que quando eu estou indo fazer um lazer em outra cidade, visitar um colega, se eu realmente posso agendar a agenda dessas pessoas. De que forma que eu vou fazer isso, né? Se elas têm a disponibilidade, porque eu posso estar sim indo até um colega, um vizinho, meu querido, eu estou indo aí, eu sei que vocês têm as suas atividades, se você tiver um espaço, um local que eu possa estar, né?
permanecendo na sua casa, isso me facilitaria e tal, mas eu tenho algumas atividades que a gente pode estar fazendo junto, mas eu vou curtir também a cidade, aí você pode continuar, né? Então, se eu quero permanecer, isso tudo é um combine-se, porque eu sempre digo que o que é combinado não é caro, né? Mas o grande problema é que muitas vezes não existe o combinado, e aí começa a se criar esses problemas, vamos dizer assim, tipo, puxa vida, o cara não vai embora mais, outro, nossa, mas parece que eu estou incomodando. Então, como você falou, o combinado, né, o agendar com o outro estar ciente do que eu quero fazer, isso ajuda muito. É óbvio que eu sempre comento, quando você chega num lugar e você não tem nada planejado em relação ao seu tempo do que você vai fazer, é aquela história, barco que não tem destino, qualquer vento serve, tá? E quando eu estou falando de lazer é a mesma coisa, puxa vida, mas eu fui lá no fulaninho e ele fez um negócio que eu não curti. Bom, você combinou com ele, né, que quando ele sugeriu, você, né, se expressou, não curto isso, a gente poderia estar fazendo outra coisa. A questão de tirar aqueles 5 minutos e conhecer o ambiente, né, se você nunca foi até aquele local, o que aquele local te oferece de oportunidade? Então, o planejar, o reprogramar o tempo dentro daquela situação é muito importante para que você não tenha essas questões de um ambiente chato, de um lazer chato, de um lazer cansativo, que em vez de realmente isso te fazer bem, isso vai te fazer mal, e uma coisa que era para melhorar a sua produtividade vai acabar piorando. Com certeza, né? Prega-se também muito, né, José, que questão de educação, você só aceitar o que será lhe oferecido, né? Mas eu não vejo dessa forma, acredito que você compartilhe dessa ideia também, se algo lhe incomoda no processo, é natural você expor a sua opinião, porque assim, se é um lugar que está te recebendo, espera-se que esse local aceite a sua opinião também, né? Então, desde que você consiga se expressar, o convívio será mais interessante, mais tranquilo, né? Exatamente. Outro mito que a gente tem que entender e desmistificar em relação ao lazer é a questão do empreendedor, né? Ele fala, nossa, mas você para empreender tem que trabalhar, você para empreender tem que se dedicar. Realmente, a gente já comentou isso, né, em palestras que a gente fez, cursos, né, que muitas vezes as pessoas acabam se dedicando muito mais ao sonho dos outros do que ao seu sonho. Mas nem por isso você deve deixar de viver, né? Se eu sou um cara empreendedor, se eu estou montando o meu projeto de negócio, o meu projeto pessoal, eu tenho que sim ter esse olhar, cuidar, né, dele, se me dedicar a ele, se precisar no final de semana tirar mais algumas horas, etc. Ok, isso é entendível, mas jamais sacrificar os seus momentos de descanso e lazer por conta desse trabalho. Né? Isso é uma questão que a gente precisa ter esse entendimento. Eu não vou sair porque senão a coisa não vai funcionar sem eu estar aqui. Aí você já começou pelo lado errado. O momento de lazer é importante para qualquer pessoa e todo negócio ele tem que chegar ao patamar onde ele funciona sem você estar ali. Senão a vida inteira que você tiver ali o negócio, você morreu, o negócio vai morrer também. Simples assim, né? Então, essa ideia de você deixar de viajar, deixar de tirar férias, com medo de que as coisas não vão funcionar, isso significa que o seu formato do empreendedorismo ele não está sendo certo. Ele não está dentro do caminho que realmente é, porque senão você vai se desgastar de uma forma absurda e a coisa vai ficar totalmente dependente de você. É aquela situação, né? Você está sendo empreendedor ou está sendo o seu melhor funcionário, né? Que quando você é o primeiro a chegar, o último a sair, não tem final de semana, trabalha de segunda a segunda, não tira férias, você não está sendo realmente o dono da empresa, você está sendo o seu melhor funcionário, né? Então, precisa desamarrar um pouco essa situação, passar responsabilidades para os seus funcionários para que a coisa ande sem você.
No primeiro momento, quando você acabou de dar essas funções, tire umas férias mais curtas, ver como a coisa acontece, se as coisas fluem, e até os seus funcionários, eles vão se sentir assim com um mérito diferente de estarem recebendo uma responsabilidade, né? Quando tudo tem que passar pela mão do empreendedor, normalmente os funcionários se sentem meio deixados de lado, né? Uhum. Você não dá um valor para o seu funcionário e ele acaba se sentindo ali como uma peça solta, porque ele nunca tem uma responsabilidade. Então nós vemos com bons olhos, por dois ângulos, digamos assim, essa situação de você denegrir uma função ali para delegar uma função para os seus funcionários, aonde a coisa possa funcionar sem você. Isso. E a gente tem vários cases aí de pessoas bem estabelecidas no mercado, né, que fazem de propósito esse deixar tarefas, né? E tem um case muito, vamos dizer assim, conhecido, e aí se vocês procurarem aí na internet, provavelmente vocês vão encontrar que o dono, né, do negócio, o empreendedor, deu uma tarefa lá para o seu colaborador e o seu colaborador acabou errando alguma coisa lá e acabou perdendo alguns milhões de reais numa transação. E aí a galera falou, nossa, você vai mandar esse cara já embora. Quando ele voltou do seu tempo de lazer, quer dizer, não seria umas férias, não seria mesmo tempo destinado para descanso, né? E ele falou, é agora que eu não vou mandar embora. Mas como assim? Peraí, o cara perdeu milhões, mas é que agora ele aprendeu. Né? Então, no processo de você empreender, você tem que entender qual é a qualificação das pessoas que estão ao seu redor e tem que entender que errar faz parte do processo. Eu sempre brinco, quando a gente está falando de empreendedorismo, que aqui no Brasil a gente olha para aquelas pessoas que abriram um negócio e quebraram como péssimos empreendedores. Nossa, mas ele não está funcionando. Será que não está funcionando mesmo? O que falar de Steve Jobs, Bill Gates, que quebraram 3 ou 4 vezes até montar a Microsoft ou a Apple como exemplos específicos. Então, o bom empreendedor, ele consegue sim delegar, ele sabe que errar faz parte do processo e da mesma forma tirar tempo para o lazer faz parte do processo. A questão simples é que, será que 30 dias é o tempo necessário? Né? E aí, novamente, voltamos ao autoconhecimento. Né? Sempre estamos aí. Então, a gente está chegando a uma seara que a reprogramação cronológica do tempo, da sua gestão do tempo, ela está muito voltada ao seu autoconhecimento. Você tira férias de 30 dias porque todo mundo tira férias de 30 dias, ou porque realmente você precisa de 30 dias para descansar. A grande maioria, e eu já ouvi muitas vezes isso, não, mas eu nem vou tirar 30 dias, eu vou tirar alguns dias e vou mandar o resto, porque 30 dias é muito. Agora, se eu fosse pegar esse material de tempo que você tem para esse descanso, e como você comentou também, delegar espaços intercalados e mais curtos para se aproveitar isso, provavelmente as pessoas produziriam mais, estariam mais receptivas a reuniões, mais receptivas, né, no seu ambiente de trabalho, nas suas atividades, estariam realmente produzindo coisa diferenciada, por conta que realmente elas estão aproveitando o processo. Né? Sim, pois aí entende-se que para tirar os 30 dias cheio, a pessoa precisou trabalhar 11 meses a fio. Então ela não teve um descanso nesse período, né? Talvez algum feriado prolongado, mas muitas vezes nem isso acontece. A pessoa vem no trabalho direto mesmo e quando para os 30 dias, então às vezes é melhor trabalhar de uma outra forma, ter 5 períodos no decorrer do ano, onde seriam períodos de descanso mais curtos e mais espaçados, e as pessoas viriam a produzir mais e até facilitaria a vida do empreendedor, fica melhor para tu encaixar
essa peça aqui tira férias agora, depois a outra aqui tira depois e você vai intercalando. E você, o seu especialista naquele setor, ele nunca vai ficar um período muito grande fora da empresa. Vão ser pequenos períodos intercalados, né? Exatamente, que você pode conseguir, inclusive, reorganizar isso para que não tenha um impacto tão grande de forma financeira, inclusive. Né? Então, precisamos ter esse autoconhecimento de como esse processo influencia, né? Como que algumas pessoas conseguem realmente precisam tirar 30 dias, mas assim, sinceramente, talvez 4 ou 5 dias resolveriam isso de forma escalonada, né? Para que você não tenha esse impacto tão grande no local de trabalho, no seu local de trabalho, seja você colaborador, seja você empreendedor, dono do seu negócio, né? E para a pessoa que ficou, né, ali, vamos dizer assim, vamos colocar uma palavra que não seria muito correta, na mão, né? Porque ela depende das suas funções para desenvolver as funções delas, mas também para a pessoa que está saindo de férias, né? Porque como a gente já comentou aqui, muitas vezes ali no 10º dia a pessoa já não aguenta mais, eu mesmo, né? Sou um que não funciona nos 30 dias. Acredito que pelo que a gente já se conhece também, você também não. É preferível escalonar isso, né? Pequenos descansos e você consegue ter uma produção contínua. E a gente consegue desfrutar melhor. Obviamente isso é uma realidade de cada um, por isso a necessidade do autoconhecimento de cada um, para aí sim você conseguir jogar lá na sua régua de tempo, né? Na sua programação que a gente comentou no episódio passado, para aí sim você ir se organizando e conseguir aproveitar da melhor forma. Naturalmente, quando a gente está falando de viagens mais longas, vou para Disney, vou para Milão, vou para, sei lá, Rio de Janeiro, vou para Bahia, vou para, sei lá, Pantanal, aí sim a gente vai precisar de uns 15 dias, né? Talvez, para você realmente, porque são atividades que são cansativas, você vai passear, mas esse passeio é cansativo. Mas quando realmente nós estamos falando do lazer, é aquele momento atrelado ao descanso corporal e que pode ser o descanso mental também. Então, a necessidade do autoconhecimento, né? Com certeza, ela vem atrelada a tudo, né? Tanto que ela apareceu em todos os podcasts até o momento, né? Você precisa se conhecer para gerenciar o seu tempo, né? Como qualquer coisa na vida, aí a gente pode dar de exemplo, né? Um mecânico, para dar uma boa assistência no veículo, ele precisa entender de mecânica. Para você dar uma boa assistência, uma boa gestão no seu tempo, você precisa se conhecer, são coisas atreladas, não tem como desamarrar. E é como você falou, eu mesmo tirei férias maiores, mais longas, quando fui viajar longe. Em questão de 20 dias, aí foi rodado mais de 6.000 quilômetros que fomos de veículo, já para ir parando em alguns lugares. Então é só quando demanda mesmo, senão em questão de 10, 12 dias aí já deu na boca ali, já está na hora de voltar a trabalhar, tira mais um outro período durante o ano, depois mais um, então fica melhor distribuído, né? Então, mas cada um tem que se compreender e entender melhor a sua forma de trabalhar. Exato. E aí a gente volta também a ter um entendimento que não existe o eterno lazer, né? Tem vários relatos aí de pessoas que pensam, não, eu vou trabalhar até estar ganhando X, né, valor, e eu só vou viajar, né? E aí os relatos que as pessoas até aguentam ali uns 6 meses, 8 meses, mas chega um momento que elas começam a pensar, peraí, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu estou meio que me tornando inútil no processo. Porque nós somos criados, né, em sociedade, e dentro desse processo social nós precisamos ter uma função, que é a função social nossa dentro desse equipamento, por mínimo que ele seja. Então, essa é outra questão que a gente precisa ter esse entendimento. A organização do processo, estar desenvolvendo uma atividade que vamos colocar aqui como trabalho, né? Seja ele para você, seja ele você como colaborador.
E os períodos de lazer são coisas que você precisa planejar e organizar, né? E aí vem essa questão, como você vem aproveitando isso? Vamos pegar um exemplo mais clássico, agora nesse semestre, né, que a gente tem aí, segundo semestre de 2022, muitos feriados prolongados, né? Como que você está organizando o seu tempo para aproveitar isso de alguma forma? Você vem planejando para se descansar ou vai aproveitar esse tempo para o lazer do ócio, o ócio criativo? Porque eu posso também fazer isso. O meu lazer ele pode se tornar algo produtivo, desde que o que você vai fazer te faça bem. Tem muita gente que tira períodos, né, de lazer e vão fazer um curso, por exemplo. Eles aproveitam o tempo que eles têm ali, mas isso é um autoconhecimento, um entendimento que eu posso ficar 6 horas, por exemplo, estudando em uma cidade qualquer, e eu tenho mais 4 horas que eu posso curtir o shopping, eu posso curtir um parque, eu posso ir sei lá, numa apresentação musical, enfim, né? Então, como que você vem aproveitando? E quando a gente fala dos feriados prolongados, é o mesmo processo. Como que você vem aproveitando esses períodos aí para a produção do processo e utilização pro tempo de lazer, né? Sim, mas precisa se organizar. As pessoas precisam se organizar com antecedência, né? Não adianta eu, no dia que eu chegar lá e ver que tem um feriado prolongado, eu querer organizar uma viagem. Isso não vai acontecer. Então, por isso que a gente vê que tem pessoas que qualquer feriadinho prolongado, qualquer coisinha, dá uma escapadinha. Conseguem fazer alguma viagem curtinha, alguma coisinha, sair um pouquinho da rotina, se desligar um pouco, né? E tem pessoas que se planejam ali para tirar umas férias de 20, 30 dias, algo muito elaborado, e que às vezes passam 6 meses e não acontece, passam 1 ano e não acontece, 2 anos e não acontece, e a pessoa está naquele ciclo de trabalho, 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 e a gente encontra muito isso várias vezes de pessoas que estão há 3, 4 anos sem tirar 3, 4 dias para descanso, só trabalho, trabalho, trabalho. Então tem que ter ali uma relação, né, uma organização para conseguir usufruir de tudo isso, né? Isso. Essa questão do valor do tempo relacionado às suas prioridades é um elemento super importante. E quando eu vejo pessoas que conseguem se programar ou realizar várias programações, né, a gente entende o sucesso dos resultados que essa pessoa tem. Então, como você falou, muitas vezes ao longo do ano uma pessoa tem aí 3, 4 viagens curtas, mas com alto valor agregado de aproveitamento. E isso muitas vezes impacta lá na sua arrecadação financeira. Por quê? Porque a partir do momento que ela está bem, ela está descansada, ela planejou a sua atividade de lazer, e essa atividade de lazer que trouxe benefícios mentais, aqueles tópicos, né, que a gente já falou aqui de saúde, né? Ela te trouxe um bem espiritual, ela te trouxe um bem de saúde mental, enfim, ela conseguiu atingir o máximo possível das suas 7 áreas da saúde que a gente tem que estar cuidando, e a atividade de lazer tem esse potencial de atender saúde física, mental, espiritual e também a saúde financeira, né? A gente entende que muitas pessoas também precisam se reprogramar nesse sentido, né? Que precisa ter esse conhecimento de entender o que eu gosto, o que eu sempre quero fazer, como eu vou encaixar isso ao longo do tempo, e a partir disso eu vou implantando. Então é um processo gradativo, que talvez você não vai criar de uma hora para outra, mas são pequenas doses homeopáticas que a partir do momento se torna uma rotina. Com certeza, né? E se organizando e trazendo para gestar, né? Às vezes até as pessoas deixam de lado algum sonho que ela tem, algo que é realizável, que ela já tem como alcançar, por questões de não tirar o tempo mesmo, né? Às vezes é algo palpável, é algo que está ao seu alcance. E continua com aquele sonho de um dia alcançar e já está ao seu alcance, né? Então tem que ter um pouquinho de tato para isso também, né?
Então, cuidar para não deixar de lado, porque, como a gente já comentou também no podcast, infelizmente ninguém vem com dia e hora marcada, né? Às vezes você vai adiar algo que você tem muita vontade de fazer por uma questão simples de planejamento, e daqui uns dias chega o dia e a gente vai dessa vida para outro lado e as coisas ficam e a gente não realizou aquele sonho que já estava, já era alcançável, estava palpável, né? Então, busca-se dessa forma mostrar a quem está nos assistindo que a importância que isso tem. É muito importante. A minha empresa é um sonho, seu sonho empreendedor, o meu emprego dos sonhos que eu consegui, mas eu preciso tirar o meu momento também e me conhecer para que esse momento que eu tive me agrade. Porque eu também já escutei muitas pessoas falando, graças a Deus voltei a trabalhar. As férias foram um tormento tão grande que ele não via a hora de voltar para o serviço. Então são coisas assim que parecem inconcebível para algumas pessoas, mas acontecem na rotina de outras, né? Exato. Então, as pessoas aí que tem, você aí que está nos assistindo e que tem esse desejo de, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de buscar, né, esse momento, comece novamente volta lá no nosso último, né, no podcast anterior, onde a gente fala dessa reorganização relacionada à autossabotagem. E quando eu estou trabalhando na questão da programação também, da gestão do tempo para o lazer, eu sigo o mesmo processo. Eu preciso criar as mesmas estratégias da autossabotagem, muitas vezes é as mesmas estratégias que eu vou organizar e implantar para começar a colocar dentro da minha gestão do tempo a questão do tempo do lazer. O processo é o mesmo. Como eu estou hoje e como eu quero que esteja no futuro. E esse futuro é você que decide quanto tempo você vai implantar dentro do seu próprio conhecimento, dentro do seu próprio entendimento e dentro das suas questões de necessidade e condições, enfim, num total de financeira, de organização familiar, etc. Então, esse modelo de repensar como estou e como eu quero ficar é a forma mais simples e fácil de você começar a se reprogramar de forma financeira. Então, a partir daí nós vamos pensar como estão os nossos rendimentos. Dentro disso eu começo a criar estratégias. Mas não vai dar, eu preciso de mais uma rendinha extra para mim fazer esse processo. E vocês vão perceber que muitas vezes o próprio planejamento, eu gestar um tempo num projeto de lazer, uma viagem, um passeio, de forma orientada, você até pode trabalhar mais, porque você vai precisar de repente de uma renda extra, mas você vai trabalhar esse mais, né, de uma forma muito mais prazerosa, porque você tem uma meta a atingir. E toda vez, o ser humano é competitivo por natureza, né? Toda vez que eu tenho uma meta a atingir, eu quero. E você vai ter o seu prêmio quando você atingir essa meta. Então, além de você estar competindo consigo mesmo, você vai ser premiado com a conquista daquilo que você tem como objetivo. Mas aí entra a questão do planejamento. Entender, realmente, é isso que eu quero ou estou fazendo isso porque todo mundo está fazendo? Com certeza, né? Você tem que buscar tudo isso a fundo, trazer essa essência e da forma como você trouxe aqui, a ida para essa viagem ou para esse momento de lazer, ela já é prazerosa na partida, porque você teve que se dedicar muito para chegar a esse momento. Então, ela já inicia de uma maneira diferente. Você sai de uma situação que você está indo por pressão, por obrigação, para uma situação onde você trabalhou, batalhou para chegar a esse ponto, né? E já ao longo de alguns podtimes aí a gente vem trazendo na fala essas ferramentas, né? Se quem está nos assistindo tiver interesse de ter acesso a alguma ferramenta, algo aí que nós usamos, né, José? Coisas que nós temos no nosso dia a dia, nós trazemos para nossas empresas e tal, a gente pode estar vendo alguma forma de estar disponibilizando, se a pessoa deixa no comentário aí que tem esse interesse, né?
já aproveitar o momento, então já curte, compartilha aí o nosso podcast, né? Mas se você tiver interesse em ter acesso a essas ferramentas, essas formas de gestão que nós usamos, deixe aqui nos comentários, comentem que vocês têm interesse de estarem acessando esse material. Nós vamos estar vendo algum formato de estar disponibilizando. Exatamente. Porque muitas vezes aí vem novamente o autoconhecimento, né, dentro da sua fala. Muitas vezes as pessoas elas têm três formas de internalizar conhecimento, e quando eu estou pensando no meu planejamento de gestão do tempo, seja ele financeiro, seja ele de saúde, seja ele de lazer, como é o caso do tópico principal que nós estamos comentando hoje, as pessoas podem acessar isso simplesmente nos ouvindo. Então, mas é, Antônio falaram lá no quadro, assim, assado, a pessoa já começa a visualizar, né? Mas também as pessoas podem, então elas ouvem, né? Mas tem muita gente que precisa fazer. E tem mais gente que, além disso, de fazer e ouvir, né, tem que ter um exemplo. Né? Então, dentro disso, esses materiais podem te auxiliar bastante no processo, né, de você conseguir planejar os seus momentos e, no caso hoje, falando os seus momentos de lazer. E esses momentos de lazer, eles precisam ter, né, o seu espaço, eles precisam ser levados em consideração, a sua importância, porque nós estamos falando de qualidade de vida, e quando eu falo de qualidade de vida, o impacto, então, em todos os setores da saúde que a gente veio comentando aí em alguns podcasts passados, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que o investimento de tempo que eu vou fazer, ele vai atender a 7 áreas da saúde, ele vai conseguir fazer com que eu não faça meu auto-sabotamento e eu tenha maior produtividade dentro daquilo que eu quero trabalhar. As pessoas às vezes nem param para analisar que quando retornamos de umas férias bem aproveitadas, um momento de lazer que você curtiu mesmo, que foi bom e você conseguiu relaxar, normalmente você volta mais produtivo. Então, por mais que você perdeu alguns dias de trabalho, que muitas pessoas veem dessa forma, nós vemos como um investimento no seu lazer, esses dias serão recuperados de uma forma bem rápida, pois você volta muito mais produtivo, descansado e focado. Exato, e a gente até comentou, né, quando a gente falou lá da autossabotagem, nós comentamos, por exemplo, de algumas metodologias onde você precisa intercalar coisas, e muitas vezes o lazer ele se torna chato exatamente por isso. Eu vou para a praia e vou ficar o dia inteiro na praia. Peraí, né? Isso é cansativo, se torna chato para a grande maioria das pessoas, e por isso muitas vezes a viagem para a praia não é uma coisa legal, né? Por quê? Porque o nosso cérebro também cansa. E aí, dentro desse cansaço, é a mesma coisa de eu ir fazer uma atividade e daqui a pouco eu estou me distraindo, né? Eu não estou mais focado naquele processo. Então, quando eu vou tirar esse tempo para lazer, para fazer uma viagem, uma atividade, eu preciso me organizar e criar atividades intercaladas. Eu vou assim na praia, eu vou ficar uma hora, um pouquinho lá, ok, mas depois eu tenho já outra atividade para fazer. Então, você pode estar pensando, nossa, mas isso vai ser cansativo, porque eu tenho outras atividades. Não, simplesmente, eu estou deitado na praia, né, uma hora, agora a gente vai passear na orla. Né? Agora a gente vai tirar um momento que a gente, sei lá, meia da manhã a gente vai tomar um água de coco e, sei lá, vai conversar com pessoas, com o vendedor, não sei. Ou seja, eu vou conhecer a cidade onde eu estou, eu vou ver se tem algum ponto ali. Então, não só ficar nessa atividade, isso vai fazer com que você realmente tenha maior prazer, aproveitamento da sua viagem. E isso sim vai trazer um relaxamento para o seu inconsciente e, consequentemente, o resultado vai ser no consciente, ou seja, no volume de trabalho que você vai ter e nos resultados que você terá após a realização dessa atividade de lazer. Evitar ter aquele certo peso na consciência por estar lá, né? Também. Quando você sai da sua empresa para o seu momento de lazer, você tem que estar com a consciência limpa, tranquila e evitar isso.
Porque com certeza, se você for usando o seu exemplo para a praia e sua cabeça está na empresa porque ficou uma pessoa nova cuidando do setor e cada pouco você está falando com ela, você não está na praia, você está trabalhando. Uhum. De uma maneira remota, mas você está trabalhando Sim. e não desligou. E isso com certeza vai ser muito mais cansativo do que se você não tivesse ido. E no final de tudo você vê que você investiu, além do seu tempo, um valor financeiro e não teve o seu retorno, que nesse caso é o descanso. Então, com certeza, tudo isso se amarra numa situação onde várias vezes as pessoas se arrependem, de certa forma, de ter tirado o seu momento de lazer. Né? Isso é corriqueiro, isso acontece, a gente se depara várias vezes com esse tipo de situação, né? Mas esse planejamento, essa gestão, fazer coisas diferentes, existem, usando exemplo, na praia existem trilhas, lugares ainda poucos explorados, em meio a lugares de grande exploração, que as pessoas muitas vezes não vão conhecer, e são passeios diferentes, são momentos diferentes que podem ser usufruídos também, né? Dá para encaixar nessa rotina. Com certeza. E se dentro dessa atividade que você tem, você realmente quer tirar um momento de trabalho, né? Se você está num momento ali que você tem uma dificuldade realmente de não ter o contato com as pessoas e não quer ficar isolado, ok. Aí novamente vem a gestão do tempo do lazer. Em que momento você vai fazer isso? Dá para ser a qualquer momento? Não, não dá para ser a qualquer momento. Você diz, olha, da 1 às 3 da tarde eu vou me dedicar a isso. Então eu ligo e desligo. E a partir daí você resolve suas coisas e segue o processo de aproveitamento do seu momento de lazer. Então tudo é uma questão de reprogramar as questões, ter o consenso entre as pessoas que estão contigo, para a partir daí você não ter os problemas aí de convergência de ideias, ou seja, um pensou uma coisa, o outro pensou outra. Desde que você tenha esse entendimento e o planejamento conjunto da gestão do tempo, porque as pessoas que estão contigo nesse momento que você decidiu, né, é uma questão de escolha, você decidiu, não, eu vou dedicar 2 ou 3 horas, por mais que eu estou lá, eu vou aproveitar as outras 21 horas, vamos dizer assim, para fazer outras coisas, mas eu vou tirar ali 2 ou 3 horas, né, para ter esse atendimento, para me garantir, porque realmente quando eu estiver lá, eu estou lá, eu fico pensando aqui, né, e as pessoas que estão contigo, elas podem pegar esse tempo e aplicar em outra atividade de lazer que você não esteja junto. Então é uma questão de planejamento e reprogramação. Então a gestão dos seus momentos de lazer, se conhecer o suficiente, né, para entender o que você necessita numa viagem, ou o que você gosta de comer, o que você gosta de assistir, enfim, isso é muito importante. Tem gente que sai para atividades de lazer e vai ler livro e se sente muito bem nesse processo. E não tem problema nenhum, desde que a pessoa realmente, não, eu gosto disso e isso me dá prazer, isso realmente é o meu lazer. Então esse é o entendimento. Entender que a minha rotina na atividade de lazer ela tem que ser prazerosa, ela tem que me dar esse descanso dentro do meu processo. Dentro desse formato, até lembrei de um exemplo aí, coisa que aconteceu comigo, né? Eu estava uma vez no litoral, estava na praia, e obras andando no meio desse processo, eu como engenheiro civil, e tive alguns problemas em uma obra, onde eu precisei dedicar um tempo, mesmo de maneira remota, para resolver alguns problemas que ocorreram na obra. Então, eu fiz exatamente o que você falou. Eu peguei esse horário logo após o almoço, onde normalmente o grupo que estava comigo ia dar aquela descansada depois do almoço e tal. Eu abri mão do momento da séstia, do descanso pós-almoço, e eu me dedicava trabalhando. Questão de 1 hora e meia, 2 horas, todos os dias ali trabalhando junto com o mestre de obra, fomos resolvendo os problemas que tínhamos ali e chegando a uma solução de maneira remota. Funcionou muito bem, não abri mão das minhas férias. A hora que dava o horário, eu avisava o pessoal que estava na obra, ia lá, curtia a praia, tudo como tinha que ser. Então, é um problema? Claro, é um problema. Você não espera que isso aconteça na sua hora de lazer, mas tem como conciliar. Tudo nessa vida tem como se conciliar de alguma maneira.
Exatamente, é uma questão de organizar a sua rotina e aliviar os pesos e fazer coisas que vão te dar prazer e satisfação nesse processo, né? Então, né, a gente traz aqui esse tema aí para você que está nos assistindo, começa a se refletir, quando foi a última vez que você realmente se dedicou um tempo para você, para o seu lazer, para a sua rotina, mas dedicou de verdade. Não é aquela, eu fiz tal coisa, não, aquela perguntinha básica que a gente já fez aqui. Você fez porque realmente você queria ou você fez porque a galera foi junto no processo? Né? Temos que ter esse entendimento, né? Então, comece a refletir nesse processo, quanto tempo você se dedicou a isso e como que foi esse processo. Foi legal? Não foi? Nessas atividades, você gostaria de fazer de novo? Como que você poderia estar fazendo de novo, né? Esse entendimento. Então, dentro desse processo, né, que nós aqui no Coach Time podemos sim estar te auxiliando para a partir daí você começar a pensar a melhorar. Vejam só, já passamos por vários temas aqui e a gente sim quer auxiliar você na sua reprogramação cronológica, na sua gestão do tempo. Com certeza, né? Auxiliar as pessoas. Hoje estou falando bastante no com certeza, mas faz parte também do processo. Auxiliar todo mundo a conseguir chegar nesse consenso. Uma pergunta que eu também gosto de fazer e para as pessoas refletirem, né? Quando você pensa em algo que aconteceu com você que foi muito bom, aquela memória prazerosa, ela foi extremamente planejada? De uma vez que você organizou aquela viagem, que você pegou 30 dias de férias? Normalmente não. Normalmente são nesses momentos mais curtos que você vai dando um jeito de encaixar e tal, e vai ficando aquela memória boa. Acontecem coisas boas nesse processo. Então, existe uma mágica que acontece ali quando você consegue gestar de alguma forma esses tempos mais curtos e ir organizando isso da melhor maneira possível, né? Exato, e a gente percebe muitas vezes que dentro de uma atividade de lazer, as pessoas não estão preparadas para o imprevisto. E dentro de uma atividade de lazer, o que mais acontece é imprevisto. Você vai para uma atividade, agora nós vamos almoçar meio-dia e meio. Aí você chega lá, tem fila. Aí você já não almoça meio-dia e meio, tem uma almoção, sei lá, meio-dia e 45, meio-dia e 50. Né? Aí não tem lugar para sentar. Né? Nossa, mas eu estou cansado, não tem lugar para sentar. Você vai ter que improvisar, vai ter que esperar. Então, esse é um elemento que nós sempre temos que estar preparados para o plano B. E a reprogramação, ela vai te dar esse entendimento, ela vai te dar esse norte. Não, peraí, quais são as possibilidades? Eu gostaria que eu saísse daqui e fosse até aqui, mas outras vezes vai chegar, eu vou ter que fazer uma volta, eu vou ter que fazer um zigue-zague, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. A grande importância é aonde eu quero chegar, né? Os meios de condução até lá, a gente vai construindo. Óbvio que a gente sai de uma linha mestra, né, no caminho que a gente entende que é o mais fácil, o mais curto e que eu consigo executar, mas muitas vezes eu tenho que ir mais para a esquerda, mais para a direita, ou seja, seguir os planos B, os planos C, né, que fazem o plano A. Então, dentro desse processo, a gente está aqui sim para lhe auxiliar nessa organização, tanto que quem está acompanhando o nosso podcast está vendo aí que a gente está falando de várias ferramentas de organização e planejamento que numa folha A4 você consegue organizar. Dá para trazer muita gestão em uma folha de papel aí, né? Então, da minha parte, José, só reforçar mais uma vez, né? Quem tiver interesse a ter acesso a esses materiais, entender um pouco mais dessas ferramentas, quiser que nós disponibilizamos algum material aí, deixa nos comentários, já curte o vídeo aí, compartilha para quem você acha que faça sentido esse conteúdo que nós estamos criando aí, com todo carinho, toda dedicação. Vai nos ajudar a fortalecer aí cada vez mais nesses podcasts. Estamos com a ideia aí de trazer alguns convidados, né? E isso aí vai fortalecendo também as tratativas. Se tiver algum tema também que vocês gostariam que a gente tratasse, podem estar disponibilizando aí, nós vamos fazer o possível para estar atendendo. Com certeza. E dentro disso, Tony, nós temos uma novidade. O tema do próximo podcast é um tema direcionado já
né, vamos falar de gestão do tempo e o ócio criativo, né? Então convido você aí para que na próxima semana assista aos nossos materiais, né, que esse será um tema direcionado aonde, né, com contribuições de pessoas aí a gente vai tentar debater isso. Como que eu posso ter uma gestão do tempo para o ócio, mas o ócio criativo? E isso entra muito do que a gente falou hoje. Muitas vezes o meu lazer pode ser um ócio criativo, né? Então, deixo o convite novamente. Como o Tony comentou, curta, compartilhe. Se isso aqui faz sentido para você, manda aí para os seus colegas, conhecidos, e a gente se encontra no próximo podcast. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até mais.